Inicio esta EBD lendo em 2ª Carta de Pedro, no capítulo 2, no versos 1. Pedro diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa EBD de hoje vai falar sobre a igreja e o mundo, que é a lição 7. O texto áureo se encontra em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 17. Mas nós vamos ler apenas o capítulo com os versículos 1, 2, 5, 6, 8, 10 e 11. Vocês em casa podem ler um texto completo, que é de grande aprendizado, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, que a gente vai usar esses textos para quando a gente estiver trabalhando na revista. Então diz aqui: então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está contida com Cristo em Deus. Verso 5: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a feitiçaria desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versos 8: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da contaminação obscena da vossa boca. Versos 10 e 11: e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo está em tudo, em todos. Pois bem, esse é o texto base e a gente vai usar ele a partir do tópico 2. Vamos ler aqui a introdução, que é muito importante. Paulo, escrevendo aí para o jovem pastor Timóteo, diz aqui, acompanhe na sua revista: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, de 14 a 16. Qual o papel da igreja? A igreja assume um papel preponderante no mundo atual, que é pregar, testemunhar de Jesus e, ao mesmo tempo, combater os males deste século. A igreja não pode se entregar aos problemas existenciais e viver dentro de 4 paredes como se tivesse tudo bem, esquecendo-se do mundo. A igreja exerce uma influência muito grande no mundo, e ela, que deseja influenciar a história do mundo, precisa ser forte, coesa, firme nos propósitos de Cristo. Vou pegar um ponto aqui em cima, onde o apóstolo Paulo ele fala ali que a igreja é a coluna e o baluarte. Algumas bíblias têm a tradução de base ou alicerce. Então nós sabemos que a base precisa estar forte, a coluna também precisa estar forte. Nenhuma pode estar frágil, porque imagina uma coluna forte e uma base fraca,
não vai suportar. Por outro lado, a coluna forte e a base fraca também não. Então, ou seja, as duas têm que estar fortes, senão tudo desaba. O apóstolo Paulo fez essa brilhante comparação, usando a base e a coluna de sustentação e a base ali para suportar toda essa carga. A gente está vendo aqui que o autor da revista ele coloca aqui como uma igreja forte. A igreja precisa ser forte. Eu peguei aqui 5 pontos para a gente ver aqui como se dá uma igreja forte. Para nós cristãos, aí vem a nossa parte, para nós cristãos, igreja é a reunião de pessoas que professam a mesma fé em Jesus como Senhor e Salvador, e a Bíblia como doutrina que indica as regras de fé e prática. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres se reuniam na casa de Deus, ou melhor, nas tendas de Deus, e tendo Deus como o foco central. Ao longo de milhares de anos, isso tem acontecido e continuará até a volta de Jesus Cristo. Hoje, como igreja, precisamos voltar nossos olhos aos primórdios dessa prática, a fim de encontrarmos lições a serem aplicadas em nossa congregação ou igreja. Após a ascensão de Jesus, um grupo de pessoas se reunia em oração, tendo os apóstolos como líderes e transmissores dos ensinamentos de Cristo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Isso você vai encontrar lá em Atos, no capítulo 5, versos 14. Da leitura do livro de Atos dos Apóstolos, consigo identificar 5 pontos, ou 5 aspectos, como você queira, relevantes para o crescimento e fortalecimento da igreja primitiva. Primeiro, perseverança. Perseverança, a gente vai ver no livro de Atos no capítulo 2, no capítulo 1, versos de 12 a 14, que diz aqui: então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de sabate, aqui pode traduzir como sábado. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontrava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Versos 14. E em todos estes, continuavam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então vimos aqui o primeiro ponto, persistir, perseverança, persistir por mais um instante, é que faz a diferença no resultado final. Vamos aqui para o segundo ponto, que é doutrina, ensinamentos. Nós precisamos de ser ensinado, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e precisamos, a nossa EBD é o ponto central. Graças a Deus nós temos a nossa EBD. Então vamos lá. As pessoas interessavam-se em aprender e os apóstolos disseminavam com fidelidade e amor os ensinamentos de Jesus. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 2, versos 42a, parte A. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Vamos ver aqui o terceiro ponto. Estamos no 2, vamos aqui ao terceiro, que é comunhão. Nós precisamos sempre de comunhão. Você vai ver também lá em Atos, no capítulo 2, de 44 a 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Versos 46. E perseverando todos os dias
concordemente no templo e, partindo o pão de casa em casa, comiam e seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quarto ponto, que é louvor. É interessante essa questão do louvor. E a gente vai ver aqui lá em Atos, no capítulo 16, de 25 a 26, olha o que acontecia lá quando os apóstolos fizeram o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. A Bíblia incentiva a louvar a Deus, porque no louvor correntes são quebradas, cadeias derrubadas e batalhas vencidas. Quinto e último ponto, unção. Alguns não sabem o que significa unção. Vamos ver aqui, nesse quinto e último ponto, se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, versos 43, que sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que acontecia ali? O que deve acontecer na igreja? A igreja primitiva era cheia do poder de Deus, e milagres aconteciam por meio dos apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo se quisermos ter uma igreja forte. Precisamos ser perseverantes, precisamos louvar cada vez mais o nosso Deus, precisamos estudar a palavra de Deus. Vamos voltar aqui para a revista. Existem igrejas que necessitam de cura interior, pois passam por enfermidades tais como nanismo, ou seja, falta de crescimento numérico e espiritual. Eu já ouvi algumas vezes falarem que a igreja, nossa igreja no caso, precisa de não de números, mas de conhecimento. Falavam o seguinte: não adianta uma igreja ter números sem ter conhecimento. Mas nós precisamos de conhecimento, claro, nós precisamos de conhecimento. Mas eu acho que os dois andam juntos, tanto o conhecimento quanto os números. Senão não precisávamos evangelizar. A igreja precisa crescer em sabedoria, em conhecimento, mas também precisa crescer em números. Precisamos levar a palavra de Deus. Problemas de visão. Não tem ação missionária. Algumas igrejas não têm esse tipo de ação missionária. Graças a Deus, nossa igreja sempre teve esse tipo de ação missionária. Problemas cardíacos, falta de amor. Esse é um problema geral, não é só nessa igreja, é um problema geral. Mas nós temos como reverter isso, buscar cada dia mais esse amor e mostrar esse amor. É complicado quando você vai falar de amor, que ama um irmão, não seria, mas infelizmente às vezes acontece de a gente não se pronunciar dessa forma. Irmão, eu te amo. Quantas vezes você já falou isso para o seu irmão? Quantas vezes você já falou durante a semana para Deus que o ama? É um ponto para se pensar. E anemia, apatia, a falta de coragem para agir na batalha contra o pecado. O pecado é algo muito difícil. Eu diria até impossível, né? De a gente tentar combater. Podemos diminuir, mas combater definitivo é impossível. Porque tem 3 aspectos, 3 formas de você cometer pecados, pelo menos. Se você não tiver mais do que esses 3, vai lá nos comentários, deixa lá nos comentários, digita lá quais são as outras formas, porque aqui eu encontrei 3: no pensar, no falar e no agir.
Portanto, se você pensou e não falou, você já cometeu um pecado. Se você falou, você já cometeu outro. Se você agiu, você cometeu também pecado. Porque tem aquela situação de você pensar, mas não fazer nada. Tem aquelas ações que você, por impulso, você acaba falando alguma coisa que desagrada o irmão. E é pior, quando você parte para a agressão do nada. De repente você acaba agredindo uma pessoa justamente no trânsito. Você vai, toma uma fechada, já abre a porta, já parte para cima. É um erro, é um pecado. Então, as três formas que eu encontrei: no pensar, no falar e no agir. Deixa lá nos comentários se você tem outra forma de cometer pecados, tá? Que não seja esses. As mudanças no mundo têm afetado as igrejas do Senhor. E em algumas já não há mais aquela espiritualidade, companheirismo e união que fazem os visitantes sentirem o desejo de se filiar e juntar-se com a nossa igreja, né? Juntar-se com a nossa igreja. Ou seja, não existe aquele... Esfriou, na verdade, a igreja não está fria, a igreja está congelada. Tudo bem que nós estamos passando por um período de pandemia, mas eu espero que depois disso tudo que vai passar, as igrejas possam ter aquele amor, ter aquele fervor que tinha há muitos e muitos anos. Então hoje não existe mais esse amor. Não é para pegar o irmão, o visitante no colo, mas ter aquele prazer, aquele sorriso no rosto, cumprimentar, procurar saber depois do culto o que ele achou, se ele vai voltar, conversar um pouco para saber quais são as suas pretensões. É importante isso, é mostrar amor, mostrar carinho. Bom, vamos agora aqui para o primeiro tópico da revista. O que Jesus espera da igreja contemporânea? A igreja já viveu épocas que marcaram a vida tanto no reino de Deus como das pessoas que trabalharam em prol do seu crescimento. Jesus não precisa de cristãos que queiram morrer por ele. Neste tempo, Jesus não está preocupado em mártires. Jesus Cristo está procurando pessoas que queiram viver por Ele, para Ele e com Ele. A igreja necessita de pessoas vivas e dispostas a viverem por Cristo, para que o mundo que está mergulhado no pecado não impere na noiva de Cristo, a igreja. Infelizmente, é possível encontrarmos dentro das igrejas ou dentro da igreja pseudos cristãos, ou seja, aqueles convencidos do pecado, mas não realmente convertidos a Cristo. Muitas vezes são membros da igreja, mas nunca romperam com o desígnio do mundo. Jesus está com a sua noiva, cujas roupas estão manchadas, simbolizando a aceitação da influência do mundo dentro da igreja. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus espera que a sua noiva se sinta adornada, bonita, pura, imaculada. Não podemos nos deixar contaminar pelo mundo, mas também não podemos fechar os olhos para as coisas do mundo. Temos que ensinar o caminho de Deus aos seus integrantes. Somos uma nação, somos uma geração eleita, uma nação santa, um povo adquirido, um povo escolhido, o sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versos 9. Jesus espera que a sua igreja cumpra o seu papel, curando das enfermidades do mundo, para separar a espiritualidade do mundanismo. O tópico 2, vemos aqui o seguinte: qual é a resposta da igreja contemporânea? Qual a resposta da igreja contemporânea?
Na quarta-feira, antes da gente iniciar esse ponto aqui, esse tópico, na quarta-feira o irmão Reginaldo, ele fez a seguinte pergunta para mim, e eu tenho que responder hoje. Eu falei para ele que ia dar aula, ele queria saber o seguinte: por que as igrejas pregam prosperidade? Por que as igrejas pregam prosperidade? Tem vários motivos que as igrejas pregam prosperidade. Você pode ter o seu pensamento aí, que eu acho que você já imaginou alguma coisa, é bem provável que você já tenha imaginado alguma coisa sobre a questão de prosperidade, mas a teoria da prosperidade, que é também conhecida como Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para o ministério cristão irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Baseado em interpretações não tradicionais da Bíblia, geralmente com ênfase no livro de Malaquias, a doutrina interpreta a Bíblia como um contrato com Deus, ou seja, um negócio com Deus e os humanos. Se os humanos tiverem fé em Deus, Ele irá cumprir suas promessas de segurança e prosperidade. Reconhecer tais promessas como verdadeiras é percebido como um ato de fé e que Deus irá honrar. Seus defensores, os defensores da prosperidade, ensinam que a doutrina é um aspecto do caminho à denominação cristã da sociedade, argumentando que a promessa divina de dominação sobre as tribos de Israel se aplica aos cristãos de hoje. A doutrina enfatiza a importância do empreendimento pessoal, propondo que é da vontade de Deus ver seu povo feliz, ou seja, se o povo de Deus, Deus não quer ver um povo triste e pobre, Deus quer ver um povo rico e feliz. Essa é a doutrina da prosperidade. Mais um pouquinho aqui, ou melhor, a expiação, reconciliação com Deus é interpretada de forma a incluir o alívio das doenças e da pobreza, que são vistas como maldição a serem quebradas pela fé. Então, essas são umas das questões que os teólogos da prosperidade eles impõem nas igrejas. E, infelizmente, muitos não procuram ler a Bíblia, procurar compreender, estudar a palavra e ter uma igreja que tenha estudo para poder explicar essas questões. Simplesmente eles absorvem aquilo que ouvem, não procuram fazer como os bereanos, consultar a palavra, e aí fica difícil, né? Tem que aceitar aquilo que eles impõem e acabam fazendo errado. Qual é a resposta da igreja contemporânea? No texto lido que nós lemos lá, no texto base, o texto áureo, vemos que a igreja precisa pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo vive, Colossenses 3:1. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas que estão aqui na terra, Colossenses 3:2. A responsabilidade da igreja é a condução do povo para o alto. A igreja não deve viver na teologia da prosperidade, mas na prosperidade da teologia. A igreja de Jesus busca as coisas de cima e leva a união dos membros para um único foco: louvor, adorar e glorificar o nome de Jesus. Em todas as reuniões, ou seja, em todos os cultos, a palavra de Deus deve ser lida e devem ser feitas as orações para que todos se sintam bem na e com a presença do Senhor da igreja. Não podemos fazer da casa de Deus um lugar para outros eventos que não glorifiquem o nome de Jesus.
Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3,5. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3,6. O papel da igreja é condenar tais coisas e cuidar para que não haja reincidência tanto na igreja como um todo, como na vida das pessoas. É importante aqui a gente salientar que a igreja tem um papel de ensinar, de mostrar o caminho correto, de dizer, olha, a direção é essa. Então, a partir do momento que nós saímos da igreja, colocamos nossos pés fora da igreja, é por nossa conta e risco. Nós estamos ali. É nós e Deus. Se nós não obedecermos e não ouvirmos o que é pregado dentro da igreja, a responsabilidade dos nossos erros e atos é simplesmente nossa, porque nós fomos ensinados. O que acontecer de errado, nós não temos que culpar primeiramente o pastor e depois a igreja como um todo, não. A culpa é sempre nossa, porque nós ouvimos, nós entendemos, nós buscamos, nós temos o estudo. E por que continuamos fazendo errado? O Novo Testamento usa muitas figuras de linguagem para falar da natureza da igreja. A igreja é uma carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 3. Os ramos da videira, João 15, verso 5. Embaixadores, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 20. E é desta última figura de linguagem que Paulo fala nesse momento da igreja como templo espiritual, casa do Deus vivo. Partimos para o terceiro e último tópico da revista. Qual o tratamento da igreja contemporânea? Qual é o tratamento da igreja contemporânea? O tratamento da igreja contemporânea está em abandonar tudo aquilo que tem enfraquecido e tirado o privilégio de ser realmente a igreja de Cristo. Embora não apareça a palavra igreja no texto lido, Paulo fala a igreja que estava na cidade de Colossos. E a ideia geral é a de abandonar as coisas velhas desta vida e se revestir de uma nova criatura. O texto lá em Colossenses 3, de 10 a 11. Esse texto tanto serve para as pessoas individualmente como para a comunidade num todo, visto que era uma carta endereçada a uma igreja. Ser uma nova criatura, ou seja, uma igreja que agrade a Deus, requer que abandonemos todas as coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no falar. Colossenses 3, versos 8. A igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos ter os alicerces de nossa fé. Lembra quando eu falei que o alicerce tinha que estar ali firme? O alicerce, a coluna, como o apóstolo Paulo coloca, é justamente para isso, para a gente ter essa base firme. Em Efésios, no capítulo 4, versos 14, nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É aquela questão da teologia da prosperidade, né? Que se prega algo que a gente vê nos dias de hoje, que muitos chegaram até a se arrepender, muitos que dessas igrejas chegaram a se arrepender e saírem e acusarem as próprias denominações por atos que não aconteceram em suas vidas. Os milagres que eles aguardavam não aconteceram. Por quê? Eles fizeram barganha com Deus.
Tem um texto que eu gosto muito, que encontra lá em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 17, que diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes pregamos a Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Esse texto é muito importante para aqueles que gostam de pregar a prosperidade. A igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos ter os alicerces, voltamos aqui, os alicerces da nossa fé. Bom, no ponto 5, a igreja precisa ser um lugar de comunhão, onde os cristãos devotam-se uns aos outros e honram uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versos 10. Instruam uns aos outros. Romanos 15, verso 14. Sendo benignos e misericordiosos uns com os outros. Efésios 4, 32. Encorajando uns aos outros. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 11. Amando uns aos outros. Primeira carta de João, no capítulo 3, versos 11. E partindo o pão, Atos 2, 42, que carrega a ideia de refeição compartilhada. A igreja deve também equipar os cristãos com as ferramentas de que necessitam para vencerem o pecado e permanecerem livres da contaminação do mundo. Isto é feito pelo ensino bíblico e pela comunhão cristã. Por isso é importante essa comunhão, esse envolvimento, essa interação, estar junto. Eu não vejo a hora de nós voltarmos a termos a nossa EBD presencial, porque é uma maravilha ouvir os debates, as discussões, e nos motiva cada vez mais a fazer esse tipo de trabalho para Deus, porque a gente vê ali a expressão do rosto de cada um, uns concordam, outros não concordam, e essa interação ali nos traz ganho, nos traz conhecimento, porque eu posso pregar algo, posso falar algo ali, e de repente não é bem aquilo, o irmão já tem um conhecimento, olha, irmão, não é aquilo, e aí a gente já debate ali e já entra com um acordo, que sempre foi assim. O propósito final da igreja, de acordo com Atos 2,42, é a oração. A igreja deve ser um lugar que promova, ensine e pratique a oração. Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 7. Nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E vamos para a conclusão. Que se encontra lá em Tiago 1, 27. Fala que a igreja de Cristo precisa guardar-se da corrupção no mundo. A igreja deve ministrar a palavra de Deus. Entendo que precisa falar dos males da terra, a fim de preparar e fortalecer seus membros contra a contaminação do mundo. Então, tudo dito, qual o propósito da igreja? Gosto da ilustração em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 12, de 12 a 27, que fala que a igreja é o corpo de Deus. Somos suas mãos, boca e pés neste mundo. Devemos fazer as coisas que Jesus Cristo faria se estivesse aqui na terra, fisicamente. A igreja deve ser santa como Cristo e seguidora de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, e para finalizar, se você gostou da aula, compartilhe. Se você está inscrito no canal, confere lá no sininho e dê o seu like se você gostou do estudo. Deixe também seus comentários. Vamos fazer uma oração encerrando o nosso EBD de hoje.
Gracioso Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por esta igreja, Pai, ter sempre o estudo, Pai, ter sempre esse estudo bíblico, ter sempre esse EBD, ó Pai, todos os domingos. Que o Senhor continue, ó Pai, conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos dando, ó Deus, compreensão, e que nós possamos fazer sempre o melhor para o Teu reino, Senhor, levando, pregando e anunciando a Cristo Jesus. Cuida, Deus, daqueles que estão, ó Pai, nesse momento, curtindo, Deus, esse EBD de hoje, que eles possam, Pai, entender o propósito desta lição. Que haja, Deus, um mover do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Nós agradecemos a Ti por esse momento, em nome de Jesus. Amém.